Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e aqui estão comigo o professor Vinícius Braz, de Biologia, e o professor Lucas Rio, de Sociologia. Hoje teremos uma aula interdisciplinar com o tema Psicoativos, Saber e Prevenir. Teremos 2 aulas consecutivas, então após o intervalo, fique ligado porque teremos uma segunda parte dessa aula, ok? Bom, como os objetivos da aula de hoje, nós temos compreender o mecanismo de ação de drogas de abuso no nosso sistema nervoso e ainda fazer uma contextualização histórica, sociocultural sobre essas substâncias psicoativas, entender os seus vários usos e as suas classificações. Não é mesmo, professor Lucas? É isso mesmo. E aí, para a gente começar a aula, né, e trazer algumas reflexões, né, a gente não vai dar respostas, mas dar, assim, né, o material para a gente refletir sobre o assunto, que é um assunto muito complexo e envolve várias partes, né, vários temas. Há algumas perguntas que ajudam a orientar, então, os nossos pensamentos aqui nessa aula. Por que muitas pessoas recorrem ao uso de drogas? Será que as drogas são sempre ruins? Será que uma droga pode fazer bem à saúde? Você conhece situações em que o uso de drogas determinadas pode ser adequado? O que faz as drogas serem nocivas à saúde? Então, a relação da humanidade com as substâncias, né, que estão presentes na natureza, ela é muito antiga. A gente trouxe aqui esses personagens aqui desses do quadrinho do Asterix, né, para pensar sobre isso. Nessa imagem aqui, qual que é a história do Asterix? Né? O Asterix ele é um gaulês, né, que é um povo indígena da Europa antiga, e eles estão sendo invadidos pelos romanos. E a cultura gaulesa, segundo essa história em quadrinho, tem os sacerdotes, né, os druidas, e eles fazem uma poção mágica para os guerreiros gauleses lutarem contra os romanos. E essa poção mágica dá força e coragem para eles enfrentarem os inimigos. Nessa história em quadrinho, o Obelix, que é esse cara grandão aí, quando ele era pequeno, ele caiu dentro do caldeirão. E aí ele ficou com um efeito permanente dessa poção mágica. Ele é muito forte. E por isso ele não pode experimentar essa substância, ele não pode tomar essa substância. Então ele sempre pergunta pro druida, deixa eu tomar um pouquinho e tal. E ele sempre fala, olha, você não, Obelix, você não pode. Isso traz uma ideia que a gente vai discutir aqui hoje, que é como as substâncias atuam em diferentes organismos, como ela é diferente para cada pessoa. Então vamos começar a entender a noção do que é droga, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. O uso das substâncias psicoativas ele é milenar. Então são essas substâncias que alteram a consciência. E existem relatos de 10 mil anos atrás em que várias dessas substâncias já eram utilizadas para vários fins. Então a relação da humanidade com essas substâncias encontradas na natureza, principalmente nas plantas, ela teve diferentes significados, diferentes objetivos ao longo do tempo, dependendo da sociedade e da cultura. A gente pode apontar alguns usos aqui. A gente pode apontar o uso religioso, né, que seria a utilização dessas substâncias para a alteração da consciência e entender e fazer conexão com a divindade. A gente pode apontar o uso farmacêutico na busca de cura de doenças ou na busca de aumento de capacidades físicas ou psíquicas, como é o caso do Obelix, do Asterix, por exemplo. O uso recreativo, né, para o prazer, para o lazer, e o uso da socialização, né? Por exemplo, para a gente fazer rituais de socialização, para encontrar os amigos, beber uma cervejinha, né? Essas substâncias elas sempre tiveram presentes na nossa sociedade e na vida humana. E, assim, nem tudo é droga, e tem muitas coisas da nossa vida cotidiana que a gente acaba não entendendo como drogas, mas que são, nessa compreensão mais ampla, né, do conceito, são consideradas drogas, dependendo de como a gente entende elas. Então, alguns chás, o café, bebidas alcoólicas, o açúcar é discutível, o cigarro, os remédios, todas essas substâncias, elas são consideradas drogas nesse sentido mais amplo, né? E, nem, assim,
ser percebido como bom ou ruim vai depender muito da época, vai depender muito de como o conhecimento humano ele tá colocado e está desenvolvido numa época, né? Depende muito da época falar se uma coisa é ruim ou não. Na nossa época atual, a gente tem uma definição, né? Uma classificação muito clara que vem pela lei, pelo Estado, que define quais são as drogas lícitas e quais são as drogas ilícitas. Entre as drogas lícitas, a gente tem algumas que são comercializadas livremente com algumas restrições, como o álcool, o cigarro, né, que tem restrição de idade para ingestão, e os remédios, né, que muitas vezes são controlados, eles só podem ser consumidos com autorização médica. E tem também uma série de drogas que são consideradas ilícitas. A gente vai discutir um pouco sobre os efeitos dessas drogas no nosso organismo hoje e sobre a questão da dependência, né, do que envolve a dependência de uma maneira mais ampla. E aí, para aproximar mais aí, né, dos professores das naturais, né, das ciências naturais, a gente pode classificar também as drogas de acordo com o efeito que elas geram no organismo. Então, a gente pode falar das drogas depressoras, né, como o álcool, mais conhecida, né, as drogas estimulantes, como cocaína, cafeína, nicotina, e também as drogas perturbadoras, que aí envolvem as plantas e os cogumelos alucinógenos, a maconha, o LSD e outras. E com isso, então, gente, a gente vai ver como que vai atuar essa questão aí das drogas no nosso organismo. É muito interessante a gente ver que as drogas elas vão atuar no nosso sistema nervoso. Esse daí vai ser o principal, digamos, mecanismo de ação dela. E com isso, como que vai funcionar então o nosso sistema nervoso? Como que o nosso cérebro aí, já que vai alterar essas capacidades, né, digamos que cognitivas, dependendo da quantidade do tipo de droga utilizada, ela vai alterar então essas capacidades. Nós sabemos então que toda a comunicação aí do nosso sistema nervoso, ela é realizada através de sinapses, né, que vai ser esse meio de comunicação aí entre essas células, que vão ser quem? Os neurônios. Só lembrando aí, como base, vamos ter aquela clássica lembrança aí. O neurônio, então, ele é formado, né? Nós temos o corpo celular, o axônio e os dendritos. Lembrando que o impulso aí de uma sinapse, ela sempre vai ocorrer de um axônio para um dendrito, tá? Então, um axônio de um neurônio vai para o dendrito do outro neurônio. E esse meio de comunicação é o que nós chamamos de sinapse. Existem aí vários tipos de sinapse, mas o que nós iremos focar hoje vai ser na questão da sinapse química. E essa sinapse, ela ocorre através de substâncias onde nós chamamos de neurotransmissores. O que vão ser esses neurotransmissores? Eles vão ser substâncias, então, que vão estar aí englobadas, vão estar armazenadas em vesículas, igual a gente pode perceber ali, vamos lá, do axônio para o dendrito. Então eu tenho, dentro do axônio eu vou ter vesículas, onde que quando o estímulo nervoso vai vir, ele vai fazer com que essas vesículas liberem, então, esses neurotransmissores para o meio. E esse meio, então, essa substância vai fazer com que essa comunicação chegue para o próximo neurônio. E nesse tipo de neurotransmissor, igual a gente vai ver aí nos próximos slides, é que vai fazer, então, digamos, se a pessoa vai ficar mais agitada, se ela vai ficar mais apática, qual que vai ser a resposta que vai acontecer. Igual Débora vai explicar pra gente como que vai acontecer essa questão dessa sinapse química aí, que tem muito a ver lá com a bomba de sódio e potássio, que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, né, Débora? Isso mesmo. Então, dando um olhar mais químico a essa sinapse, como que funciona essa comunicação entre os neurônios? Nós falamos que os neurônios se comunicam através de mensageiros químicos. Esses mensageiros químicos são justamente esses neurotransmissores que estão dentro das vesículas. Então, o neurônio de origem ele recebe então um sinal elétrico. Esse sinal elétrico percorre todo o neurônio até chegar na região que nós chamamos de pré-sináptica. Nessa região, então, esse estímulo, ele descarrega a membrana que está ali dentro. Isso faz com que aberturas ali naquela região permita a entrada do cátion, do cálcio 2+. Ao entrar esse cálcio, ele promove, então, que essas vesículas que estavam ali dentro, cheias dos neurotransmissores, possam, então, chegar mais próximo dessa membrana celular. Quando ele se aproxima e se funde essa membrana, ele permite, então, a passagem do neurotransmissor.
Observe que o neurônio ele não toca no outro neurônio. Existe o que nós chamamos de fenda sináptica. É justamente ali onde os neurotransmissores vão ficar. Depois, esses neurotransmissores vão se ligar quimicamente aos seus receptores, esses de roxinhos na parte de baixo. Esses receptores, então, ao receber o neurotransmissor, recebe a informação e transforma isso em uma corrente elétrica que vai passar por esse segundo neurônio e passar essa informação adiante até chegar onde precisa no cérebro. Depois, esses neurotransmissores são recaptados pelas vesículas e voltam então para dentro do neurônio de origem. Então, isso daqui, gente, é basicamente como que o neurônio vai se comunicar quimicamente com o outro, passando uma informação de acordo com o estímulo interno ou externo que ele receber. Igual a Débora falou, então, e eu também comentei um pouquinho, existem tipos aí de neurotransmissores, né, que vão ser, a gente sabe que os neurotransmissores, eles são substâncias sintetizadas pelo nosso próprio organismo, tá? E eles vão ficar armazenados nas vesículas neuroniais, né, e cada tipo de neurotransmissor vai ter um receptor específico. Isso a gente já está cansado aí de saber, né, que toda substância do nosso corpo possui, então, um receptor específico para aquela substância. E aí é que está a magia do negócio, por exemplo. Porque o que vai acontecer? As drogas, elas irão atuar sobre essas substâncias. Exemplo, vamos dar um clássico exemplo aí. Nós temos um neurotransmissor, não é um spoilerzão, rapidinho, a dopamina, que Débora vai falar um pouquinho mais, ela é um neurotransmissor, por exemplo, e ela vai ser sintetizada através de um aminoácido que nós conhecemos, que é a fenilalanina. Essa fenilalanina, então, ela é transformada em tirosina. Essa tirosina, ela vai, então, ser transformada, vai sintetizar o que nós chamamos de L-dopa. Esse L-dopa vai ser o precursor, então, da dopamina, porque ela consegue atravessar, então, a barreira cerebral. Feito isso, quando vai acontecer a sinapse, o neurônio irá liberar a dopamina. Essa dopamina, então, que não vai ser, digamos, recaptada por esse neurônio, ela tem que ser liberada. Porque esse neurotransmissor ele não pode ficar lá livre, solto lá nessa fenda sináptica. O que acontece? Existem, então, transportadores aí de dopamina, né, que vão ser substâncias que vão carregar essa dopamina para ser, então, degradada. Então, olha como que funciona. Se a droga atua naquele tipo de receptor, esse neurotransmissor pode ficar mais tempo lá. E, com isso, acontecer reações aí inesperadas do nosso corpo, que vão alterar aí o nosso funcionamento, né, Débora? Isso mesmo. Então, por exemplo, nós temos em torno de 100 neurotransmissores conhecidos hoje no nosso organismo, que são sintetizados pelo nosso organismo. Aqui eu vou me ater a falar de 3. Mas é interessante também pensar que na sinapse química não necessariamente precisa ter apenas um neurotransmissor por vez ali naquela fenda sináptica. Pode haver mais de um. Então, por exemplo, a serotonina, que nós vamos ver que é muito importante, ela é um neurotransmissor que regula o sono, regula o humor, o apetite, atividade sexual, por exemplo, entre outros. E o principal efeito que ela causa em nós é a sensação de bem-estar. Por exemplo, pessoas que têm depressão ou muita ansiedade, um dos remédios indicados pelos médicos é justamente aumentar a concentração de aumentar a concentração de serotonina na fenda sináptica para aumentar a sensação de bem-estar. O GABA, por sua vez, é um neurotransmissor inibitório. Então, ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. A dopamina, como o professor Vinícius falou, ela já é responsável, por exemplo, pelo nosso movimento, né? O nosso movimento corporal, a sensação de satisfação e prazer, nossa memória, e também é extremamente importante porque nós chamamos de sistema de recompensa, que é justamente nesse sistema de recompensa que a droga vai atuar desequilibrando ele. E o que vai ser, então, esse sistema de recompensa, né, biologicamente falando? A gente sabe que o sistema de recompensa, essa recompensa que o nosso cérebro ele vai mandar essa mensagem, ela vai estar associada no nosso sistema límbico. O que vai ser o sistema límbico? Dentro do nosso cérebro, então, se a gente for imaginar o nosso cérebro, igual tem a imagem ali, a gente vai ter essa região aí que está colorida, de verde, de amarelo e de vermelhinho, é o sistema límbico.
Esse sistema límbico, então essa região, é uma região onde ela vai ter grande quantidade de receptores, principalmente de receptores da dopamina. Então, algumas drogas que vão atuar sobre, então, esse neurotransmissor, igual a Débora vai falar aqui mais para frente como que vai acontecer isso, ela vai o quê? Atuar nessa região. E o que que essa região ela vai ser responsável? Ela é responsável pelo nosso humor, ela é responsável pela nossa memória, pelas nossas emoções. Então, por isso, dependendo do tipo de substância utilizada, não, quando a gente fala substância, não é uma droga em si, no sentido de, é uma cocaína, uma maconha, um crack. Não, pode ser até o mesmo fármaco. Um medicamento que você toma, que seu médico prescreve para você ou ficar mais agitado, se você é um antidepressivo, por exemplo, ou vai ser um ansiolítico para controlar a sua ansiedade. Muitos, eles irão atuar aonde? Nesse sistema límbico, porque ele vai controlar aí o seu humor, né, Débora? O que vai acontecer? Então, o que vai acontecer? Nós temos a produção, né, no ventral tegmental da sertralina, da dopamina, e ela vai ser levada a determinadas áreas do nosso cérebro, né? O pré-frontal, o córtex pré-frontal e o núcleo accumbens. Então, nessas regiões é onde vai surgir, então, essa sensação de bem-estar, de satisfação. Por exemplo, você está com vontade de comer algo uma sobremesa. Quando você come, você tem aquela sensação de satisfação. Isso é o sistema de recompensa atuando sobre esse fenômeno, né, da vontade de comer um doce. Então, como que a droga ela pode afetar isso? Por exemplo, a cocaína é um alcaloide. Alcaloide é quando nós temos uma substância básica de origem vegetal. Isso é uma classificação bioquímica. Então, ela é estimulante e ela possui efeitos, né, como droga, ou seja, ela faz um efeito sobre esse sistema de recompensa. O que ela faz? Ela impede a captação da dopamina, aumentando assim a concentração de dopamina e o seu tempo ali nos receptores. Isso faz com que esses receptores sejam hiperestimulados, provocando esse fenômeno de ansiedade, de euforia que a droga a cocaína fornece. Outras duas drogas também usam a pasta de coca, que também tem esse mesmo efeito sobre o sistema nervoso, que é o crack e a oxicodona, conhecida também como ox. Só que diferente da cocaína, eles usam substâncias ainda mais agressivas para a formação das pedras, o que torna essas substâncias ainda mais tóxicas para o nosso organismo. Outro exemplo aqui seria o êxtase, que é uma substância psicoativa que faz parte da classe das anfetaminas. Anfetaminas, gente, são substâncias sintéticas que simulam no nosso organismo sensações de substâncias naturais. Então, ela vai atuar também no sistema nervoso central, afetando aquele sistema de recompensa que nós falamos. Ela tem 3 mecanismos de ação. Então, uma delas é impedir a recaptação de dopamina e serotonina. Então, esses neurotransmissores ficam ali disponíveis na fenda sináptica, estimulando ali ainda mais os receptores. Ou, lembra que o professor Vinícius falou que a dopamina ela precisa ser eliminada? Então, ela impede essa eliminação de dopamina, aumentando a concentração de dopamina disponível para a fenda sináptica. E ela ainda pode simular o que o cálcio faz, o que o íon de cálcio faz. A molécula, né, do êxtase, ela dentro do nosso organismo, ela transporta ali, então, as vesículas para a membrana, aumentando ainda mais a concentração de dopamina ali presente. Outra substância que também é da classe das anfetaminas é a metanfetamina, que também é uma anfetamina, né? E também é considerada uma droga ilícita. Essas daqui são apenas alguns exemplos de substâncias consideradas ilícitas, ou seja, drogas de uso de abuso, que podem e como eles funcionam, né? Como é o mecanismo de ação deles dentro do nosso sistema nervoso. Então veja que eles têm um desequilíbrio, eles causam um desequilíbrio nesse sistema de recompensa. Então, ao invés de você ter vontade de comer algo ou de fazer algo, o sistema de recompensa fica, então, sobrecarregado, querendo sentir, né, tentando refazer aquelas sensações que as drogas fornecem.
aumentando ali o número de dopamina. E o cérebro, gente, é algo extremamente interessante, porque essa alta concentração faz com que ele queira diminuir esse número de concentração. E por isso que o usuário, à medida que ele vai usando uma mesma substância ao longo do tempo, ele perde aqueles primeiros efeitos. Ele começa a consumir mais na tentativa de sentir os mesmos efeitos de anteriormente. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, vai ter um intervalo e já já voltamos com a segunda parte dessa aula. Até mais!